Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do curso de Java Básico. Nessa aula nós vamos aprender sobre as estruturas condicionais if else, e na aula passada nós vimos sobre as expressões booleanas, o tipo boolean. Isso porque os condicionais if else dependem muito desse entendimento dessas estruturas booleanas, porque eles são fortemente baseados em expressões booleanas, vocês vão ver o porquê. Se bem que se você já pagou a disciplina de lógica de programação, você já viu, já usou muito bem essas estruturas. Então não vai ser muita novidade não. A novidade só vai ser um pouquinho a diferença da sintaxe, que também não vai mudar muito, porque, como vocês já sabem, o Java é derivado do C++. Então, e se você pagou lógica, você muito provavelmente pagou a disciplina, a linguagem C++. Então, como eu já falei para vocês, eu gosto de ensinar um novo assunto, quando dá para ensinar dessa forma, eu ensino na forma de resolução de problemas. Ou seja, eu não abordo primeiro a teoria. Primeiro eu trago um problema e aí tento solucioná-lo, e em meio à solução dele, eu vou abordando a teoria com vocês. E esse primeiro problema ele diz o seguinte: escreva um programa que solicita 2 notas de um aluno. O famoso programinha das notas, ou da média das notas. Então ele solicita 2 notas de um aluno e informa se o aluno está aprovado ou reprovado. Abaixo de 6 pontos, o aluno está reprovado, e caso contrário, o aluno está aprovado. Então veja só, a esse tipo de problema, a única forma de solucionar ele é através de uma estrutura condicional. Por quê? Porque o nosso programa ele pode ter 2 possíveis saídas. Uma é aprovado e a outra é reprovado. Então veja, se eu não tiver uma estrutura que amarre um dos dois e que eu solte dependendo da situação, ou seja, dependendo da média da nota, vai acabar saindo as duas para o usuário, aprovado e reprovado. Então isso não é interessante. Mais uma vez, eu preciso de uma estrutura que amarre os dois. E aí só solte, ou seja, só exista uma saída de um dos dois, dependendo da nota, dependendo de alguma condição, que nesse caso a condição é a média. Então vamos lá para a prática. Já criei aqui uma nova classe. Então o programa ele pede para que seja armazenado 2 notas, Eu vou colocar aqui nota 1, criar uma variável nota 1 e uma variável nota 2. E aí eu vou solicitar um valor ao usuário, Então digite a nota 1. Deixar um espaçozinho aqui. Vou tirar o ln para que não fique junto do caret, Caret é esse cursor que fica pulsando aqui na tela. A gente chama isso de caret. Só que antes disso eu vou criar a variável scanner, ou objeto scanner, chamar ele de input, e aqui o comando para criar um novo objeto da classe scanner, passando para essa classe o parâmetro system.in para dizer que ele vai pegar as informações de entrada, que no caso seria o teclado, e aí finalizar a instrução ou a linha de código com ponto e vírgula. Ele vai dar um erro aqui, a gente já sabe que esse erro é porque ele não está encontrando onde é que existe essa classe scanner. Logo eu vou clicar aqui na lâmpadazinha para que a ferramenta me dê opções de correção. Então ela está me dando 3 opções aqui de correção, até mais, ainda, até mais opções. Só que nem sempre uma opção que a ferramenta dá é a que vai solucionar. Mas eu já sei que a opção é essa aqui, import scanner java.util, ou seja, adicionar, informar para o compilador do Java, que essa classe está dentro desse pacote. A gente já viu isso nas aulas passadas. Então, à medida que as aulas vão avançando, eu vou falando muito menos sobre esses detalhezinhos que a gente já viu. E aqui eu vou jogar na variável nota 1 a leitura do teclado, No caso, como essa variável é do tipo double, eu preciso capturar o valor que o usuário digitar na forma de double. Então eu utilizo o método nestDouble, que ele já faz isso, captura do usuário, converte para double e joga na variável que é compatível. Eu vou copiar essas 2 instruções para aproveitar aqui, dizer que agora digita nota 2, e aqui não posso esquecer, que às vezes a gente esquece de alterar aqui a variável quando copia. O método é o mesmo, e só uma atenção aqui, pessoal, eu tenho visto nas entregas de exercícios que para criar essa segunda leitura aqui, muitos têm criado uma nova variável. Não precisa. Você pode reutilizar a mesma variável que você criou. Pronto, por último eu vou precisar de uma variável aqui para armazenar a média, Então eu declarei aqui em cima a variável média, aqui também é do tipo double, e eu vou jogar aqui nessa variável a soma de nota 1 mais nota 2, e aí precisa estar entre parênteses, porque
primeiro tem que somar para depois dividir por 2, né? Essa é a expressão para calcular uma média. Como são duas notas, eu divido pela quantidade que é 2, já tem uma média aqui. E agora vem, né? Eu preciso de duas possíveis respostas. Uma é aluno aprovado e a outra possível resposta é, vou copiar aqui, aluno reprovado. Então observe como é que eu faço. Eu sei que você já conhece, mas veja só o porquê da existência dessa estrutura if-else. Se eu executar aqui dessa forma, vocês vão ver que vai sair as duas palavras. Isso porque elas não estão amarradas, né? Elas estão soltas, estão livres. Então, ó, digita a primeira nota, 10. Digita a segunda nota, 100. Aí, ó, a saída foi aluno reprovado e aluno aprovado. Não pode ser assim, tem que sair uma das duas, ou uma ou outra. Então, existem aqui duas possíveis soluções. Utilizar a estrutura if-else ou então utilizar a estrutura de operador ternário. E a gente vai ver daqui a pouquinho o que é esse operador ternário. Ele é menos usado, só que é possível. É importante vocês conhecerem que ele existe. Mas eu vou começar primeiro pela forma mais tradicional, que é utilizando o if. Então eu vou criar aqui a estrutura do if, que seria, a estrutura seria essa aqui, ó. If, abre parênteses e fecha parênteses e inicia o bloco do if com a abertura da chave e aqui com a fechadura da chave, né? Com a chave fechando. E aí dentro desse parênteses, veja que ele já está dando um erro aqui, porque ó, ele está dizendo que é um erro de sintaxe. A expressão está sendo esperada, né? Depois do token. Ou seja, é esperado que contenha uma expressão booleana aqui depois do token. Porque o if ele precisa de uma condição para saber se essa condição é verdadeira ou ela é falsa. No caso aqui vai ser o seguinte, de acordo com o problema, ele diz o seguinte: se a média for menor do que 6, então essa é a expressão booleana, né? Isso aqui vai resultar num valor verdadeiro ou falso. Se for verdadeiro, o if vai entrar nesse bloco aqui e vai executar tudo que tiver dentro desse bloco. Você pode colocar aqui qualquer código dentro desse bloco. Nesse nosso caso vai ser a saída reprovado, né? Eu poderia começar também com aprovado, ou seja, maior ou igual a 6. Mas vou seguir aí a linha do problema, né? Agora sim, ó, se a leitura do if é essa, né? Se média for menor do que 6, faça. Então vou colocar até aqui, ó. Se, melhor, né? Se a expressão for verdade, faça, né? Faça o que tiver dentro do bloco. Então essa é a leitura do if. Por isso que essas chaves aqui, elas funcionam como um laço. A gente está amarrando isso, né? Isso aqui só vai ser executado o que está dentro desse laço, dessa amarração, se isso for verdade e somente se. Vamos executar isso aqui para ver o que é que acontece. Eu já adianto para vocês que possivelmente vai ser exibida os dois resultados, né? As duas saídas, reprovado e aprovado. Por quê? Esse aprovado ele ainda está solto aqui. Ele não está dentro de nenhuma estrutura. Vamos executar? Então veja, eu vou fazer de uma forma que apenas o aprovado ele seja exibido. Vamos lá. Então vou digitar aqui uma nota alta, né? 10 mesmo. Deu tudo certinho, né? Ó, aluno aprovado. Ele não exibiu a saída reprovada, então meu programa está certo? Será que está certo? Não, né? Por quê? Ó, vou executar novamente. Isso é que acontece muito em prova, né? O aluno ele compilou, deu tudo certinho, apareceu. Mas ele não fez outros testes. A gente chama, mais uma vez, né? A gente chama isso de teste de mesa. O teste de mesa ele tem que testar todas as possibilidades para saber se realmente está certo. Então vou testar aqui com nota inferior a 6 para dar uma média, forçar uma média que seja inferior a 6. Olha só. Quer dizer que o aluno que tirou 6, uma média de... Eu não exibi a média, né? É importante, né? Eu vou exibir aqui. Então vou colocar aqui, né? Média foi X. Então vou executar de novo. Digitar aqui novamente 5 e 1. Ó, a média foi 3. Ó, aluno reprovado e aprovado também. Que loucura é essa, né? Então veja, tem que se atentar a isso, pessoal. O outro aqui está solto. Mas vamos então amarrar essa outra saída, né? Então criar aqui novamente um if. Veja que eu costumo criar a primeira estrutura básica do if e depois eu coloco a expressão. Então se a média for maior ou igual a 6, lembre-se que esse igual tem que estar juntinho aqui, né? E aí eu vou recortar e colar aqui dentro do bloco da amarração desse segundo if a saída aprovado. Então veja, agora eu tenho dois laços, duas amarrações. Agora sim vai dar certo. Então vai dar certo tanto para aquela questão de quando a média dá 3, ó, reprovado, ele só sai reprovado. Como vai dar certo também para aquela questão que dá acima de 6, né? Ou igual a 6.
Ó, a média foi 10, aluno aprovado. Só saiu somente o aprovado. Então aqui sim seria uma resposta que soluciona um problema. Até aí, solucionei o problema, tudo certinho. Só que a gente pode fazer melhorias aqui nessas estruturas. Por exemplo, observe que o meu compilador ele está fazendo o seguinte: ele verifica esse if, se for falso, ele não entra. Segue adiante, verifica esse outro if, se der falso ou se der verdadeiro ele entra. E aí finaliza porque não tem mais nenhum código aqui na frente, né? Mas veja, a gente pode melhorar esse código para que ele, se o primeiro for verdade, para que ele vai verificar o segundo? É desnecessário, né? E a forma de melhorar isso é com o uso do else. Por quê, pessoal? Se o aluno foi reprovado, lógico que ele não foi aprovado. Então, para que eu verificar o segundo? Se eu colocar um else aqui, ó, o else ele pode ficar aqui embaixo, não importa. O que importa é que ele esteja depois da chave. Eu gosto de deixar assim juntinho. Tem gente que prefere deixar assim, ó. Eu não gosto, eu tenho até toque com isso. Eu gosto de deixar do ladinho aqui, ou até junto do finalzinho do if. Tem gente que gosta de deixar a chave aqui embaixo, né? Ou aqui assim, ó. Eu não gosto de deixar assim. Para mim fica ilegível o código. Ilegível não, né? Mas dificulta a legibilidade do código, a leitura do código, a facilidade de leitura desse código. Então veja mais uma vez, qual a vantagem de utilizar o else? Já que eu posso utilizar dois ifs, para que utilizar o else? Veja a vantagem dele aqui, ó. Se o primeiro if ele for verdade, ele vai ser executado o que está dentro e o compilador ele nem olha para isso aqui. Ou seja, você reduz o esforço da máquina, entendeu? E isso é importante, reduzir esforço. Seu programa vai ter um melhor desempenho. É claro que aqui seria irrisório, né? Nesse exemplo, apenas um exemplo, não vai sobrecarregar a máquina, né? Mas imagine um programa que tem centenas, milhares dessas estruturas. Aí sim começa a pesar, né? Então é isso, a leitura é essa. Se isso aqui for falso, ou se isso aqui for verdadeiro, execute. Se não, então essa é a leitura é a tradução, a forma de ler o if, né? É se não. Então vou comentar aqui, ó. Se não, faça isso. Ou seja, se não for verdade o anterior, faça isso aqui, tá ok? Então é essa forma de ler. E aí eu vou comentar tudo isso aqui, e aí, ó, aproveitando, né? Como foi que eu comentei rápido isso aqui? Você seleciona e segura Ctrl barra. Ctrl barra de novo, ele remove o comentário. Então é bem mais fácil. Melhor do que você estar indo linha por linha, né? Comentando linha por linha, olha a demora que faz. Então eu prefiro selecionar tudo, dar Ctrl barra, ou se você tiver com Mac, Command barra. Então, pessoal, é possível também a gente resolver esse mesmo problema, esse mesmo programa, utilizando o operador ternário. Como seria esse operador ternário? A gente poderia fazer o seguinte, ó, criar uma variável do tipo string, chamar ela de resultado, tá certo? E aqui no resultado a gente poderia jogar aprovado ou reprovado, né? Mas como é que a gente joga isso aqui, ó? É o seguinte, a gente pode fazer essa mesma expressão que a gente fez lá em cima, ó. Se média for menor do que 6, então veja que é uma pergunta aqui, ó, uma interrogação. Qual a interrogação? Qual a pergunta? Lembra que eu expliquei para vocês que uma expressão booleana é uma pergunta, né? Média é menor do que 6? Se eu quiser também eu posso até isolar essa expressão aqui com parêntese. Média é menor do que 6? Se for verdade, é reprovado, né? Se não, aí veja que o se não aqui é os dois pontos. É como se a interrogação fosse o if, né? E os dois pontos fossem o se não. Então, se não, aprovado. Ou caso contrário, aprovado. Aí ponto e vírgula, pronto. Tá feito o if else. Eu vou até remover aqui o comentário para a gente enxergar melhor. Ó, veja a diferença. Uma linha só. E aqui quantas linhas? 1, 2, 3, 4, 5 linhas. A gente gastou apenas uma linha com o operador ternário. Então veja, essa é a vantagem, diminuir a quantidade de linhas. Só que qual é a desvantagem do operador ternário? O código fica menos legível. Você tem uma certa dificuldade de ler aqui esse código. Já aqui não, é mais fácil de ler. Ó. Se média for menor ou igual a 6, faça tal coisa. Se não, você bate o olho nisso aqui, é mais rápido a leitura. Já aqui ó, a dificuldade de ler um pouquinho. Ó. Média menor ou igual a 6, se for é reprovado, se for falso, aprovado. Então, ele vai jogar o reprovado nessa variável, caso seja verdade isso aqui, e ele vai jogar o aprovado na variável, caso isso aqui seja falso. E aí, por fim, é só imprimir ó, o resultado. No caso, a variável que contém
o valor que foi jogado, né? Que é a variável resultado. Vou comentar de novo isso aqui, ó, para não interferir no resultado. Vou dar o play e aí eu vou digitar, vou forçar aqui um reprovado, né? 5 e 1 de novo. Ó, reprovado, deu certinho. A gente resolveu o mesmo problema, só que com outro recurso da linguagem, que é o operador ternário. Vou executar novamente, agora forçando que dê aprovado. Então 10, 10, aprovado. Vou acrescentar aqui, né, aluno reprovado e aqui aluno aprovado. Então tá ok, pessoal? Então fica de opção. Quando você tem duas opções, apenas duas, quando dá ou uma ou dá outra, cara ou coroa, né, digamos assim, é possível fazer com operador ternário. Só se for nessa situação de duas condições apenas, ou uma ou outra. O operador ternário resolve. Mais do que isso, com a estrutura um pouco mais complexa, né, mais robusta, de uma cadeia de if-elses, aí não dá para fazer com o operador ternário. Só uma operação simples assim. E aí vamos lá para a questão 2. A questão 2 diz o seguinte: acrescente o seguinte no programa acima, né? Seria o seguinte, mas errei aqui. Se o aluno obteve média igual a 10, uma mensagem de parabéns é acrescentada à mensagem de aprovado. Então é apenas uma melhoria ou um acréscimo em relação à questão 1. Então vou fazer o seguinte, para não apagar essa questão, vou fazer uma nova classe aqui, chamar de exemplo 2, ou marcar aqui para que ele gere o método main para mim, que eu não sou besta, né? Digitar isso tudo aqui, mesmo que a gente tenha a opção do comando, e vou copiar o que a gente fez aqui em cima. Vou clicar ali, Ctrl C, Ctrl V, vou só apagar aqui esse operador ternário e vou remover o comentário aqui de cima, beleza. Vou apagar esse print aqui de baixo também, só diminuir aqui um pouquinho o zoom. Sim, para você diminuir o zoom ou aumentar aqui na Eclipse, segura Ctrl e vai na tecla mais e menos, bem facinho. Ou se você estiver utilizando um Mac, segura Command, tecla mais e menos, apenas isso. No NetBeans, se você tiver com o NetBeans, você segura Ctrl e aí usa a rolagem do mouse, essa bolinha de rolagem do mouse aí, ou o scroll do mouse, né, como a gente chama também. Ok, então a gente vai acrescentar o seguinte, vou apagar essas mensagens para não atrapalhar muito. Se o aluno for aprovado com média 10, a gente vai ter que dar os parabéns para ele, mas veja só, como é que a gente vai resolver esse problema, né? Eu vou colocar aqui, parabéns, você tirou 10. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Vamos forçar para que o aluno, nessa situação, ele seja aprovado, só que com média inferior a 10. Vou colocar aqui 7 e 9. A média deu 8. Aí veja o que aconteceu. Aluno aprovado, tudo certinho, né? Agora, parabéns, você tirou 10. Isso aqui tá errado, né? Então, a gente agora está com a necessidade de amarrar também essa mensagem parabéns, você tirou 10. Ou seja, condicionar essa frase, essa saída, você tirou 10. Parabéns, você tirou 10. Como é que a gente poderia fazer? A princípio, num desespero, você poderia fazer o seguinte, vem aqui fora, vou fazer da forma, digamos, errada, né? Ou com menos performance, ou da pior forma, né? Resolve, mas é da pior forma. Então, se média for igual a 10, logo vamos exibir uma mensagem de parabéns, você tirou 10. Vamos ver se isso aqui dá certo. Se dá certo, dá, né? Mas vamos testar aqui. Colocar aqui 10, 10. Ó, média foi 10. Aluno aprovado. Parabéns, você tirou 10. Tudo certo. Vamos testar agora ele sendo aprovado, só que sem ser com 10. 9, né? E 7. Média foi 8, aluno aprovado. Ó, e não exibiu parabéns. Então tá dando certinho, tá funcionando. Entrego para o professor, entrego, dá certo. Só que o professor ele vai querer o melhor de você, né? Ele está esperando o melhor. Dessa forma aqui não é a melhor das formas. Então eu poderia fazer o seguinte: pegar essa estrutura aqui e jogar dentro desse else. Ok, ó, joguei aqui dentro do else. Veja que quando eu clico aqui no final da chave, ele destaca essa chave aqui, significando que essa chave está fechando essa. Quando a gente começa a envolver muita chave, então, uma das estratégias que eu uso para saber, tipo, essa chave está fechando qual? Essa aqui, ó, tá vendo que está destacando? E essa está fechando qual? Essa daqui, ó. Então, esse else finaliza aqui, esse if finaliza aqui, e essa chave finaliza aqui. Então, veja, ó, essa chave aqui não é o final desse if aqui, é o final desse else. Então, ó, eu não vou nem testar, pessoal, porque vai dar na mesma coisa que estava dando tudo certinho. Agora, qual é a grande vantagem? É que dessa vez o compilador ele só vai verificar esse if se entrar nesse else. Então você melhora o desempenho, você não desperdiça esforço do compilador.
Então vou fazer a leitura novamente. Se média for menor do que 6, aluno reprovado. Se não, aluno aprovado. E se a média for igual a 10, ele ainda acrescenta parabéns, você tirou 10. Somente se, né? Porque se não for isso aqui, ele só vai exibir aluno aprovado. Tá ok? Então nesse caso eu poderia ter 3 ifs aqui, né? Ou poderia fazer dessa forma. Eu só vou refazer aqui como seria com os 3 ifs. Vou comentar, vou copiar isso aqui, vou comentar. Aproveitando, pessoal, com o operador ternário, nesse caso, eu não resolveria. A não ser que eu fizesse só as duas condições com o operador ternário e faria um if desse jeito aqui adicional, né? Na próxima linha verificando só os parabéns. Mas eu não vejo muita vantagem nisso não. Vai ser poucos casos que você vai utilizar o operador ternário. Então aqui vamos fazer com 3 ifs. Um if aqui, só que esse if agora verificando se média for menor ou igual a 6, ou for maior, né, ou igual a 6, aluno aprovado. E vou fazer um terceiro if para os parabéns fora desse if aqui. Ó. Poderia ser dentro também, né? Então veja, eu posso fazer dessa forma. Se você fizer dessa forma, tá correto, só que não é a melhor forma. Você vai ter um maior esforço do compilador aqui. Ele vai verificar as outras questões, mesmo a primeira ou a segunda sendo verdade. Espero que você tenha compreendido aí essa vantagem do uso do else. Outro detalhe também, pessoal. Deixa eu comentar agora esse aqui. É tanto comentário, né? Mas é para não apagar, não precisar apagar. Agora mesmo, eu precisei disso aqui de novo. Como eu não apaguei, eu estou reaproveitando, né? Para não digitar tudo de novo. É possível fazer isso aqui também, pessoal. Um else if. Nesse caso é desnecessário, mas eu poderia fazer assim. Ó. Se média for maior ou igual a 6. Então veja, tem casos que é necessário você colocar o if. Tem que colocar, porque senão aquilo não vai dar certo. Aquela lógica não vai dar certo. Nesse caso aqui é opcional, mas eu posso deixar. Ó. Como seria a leitura? Se média é menor do que 6, aluno reprovado. Se não for, e se a média for maior ou igual a 6, aluno aprovado. Então a leitura é essa. Se não, se média maior ou igual a 6, aluno aprovado. Então veja que dá na mesma aqui. Não vai impactar em nada mais, mas é possível fazer. Um else, a gente chama isso de else if, né? Else if, pode ser chamado também de else if. Não dá certo se você colocar o if antes aqui, ó. If e o else depois, ó. Ele dá erro. Tem que ser else depois. E aí, como a gente colocou o if, né? É obrigatório colocar a expressão. O else, perceberam que não é obrigatório você colocar a expressão, não. A expressão booleana. Ele não precisa. Então, problema 2 resolvido. Vamos para a questão 3. A questão 3, ela envolve agora os operadores lógicos, que é aquele i e ou, né? Então ela é um pouco mais elaborada, veja só. É um sistema de eleição. Quem pode votar e quem não pode votar. Então escreva um programa para ler o ano atual e o ano de nascimento de uma pessoa. Então com base nisso ele vai saber a idade do cidadão que vai votar. O programa informará a situação do cidadão na eleição. Se a idade do cidadão for maior ou igual a 18, e menor ou igual a 70, então o programa informará que o voto dele é obrigatório. Então se a idade dele for maior ou igual a 18 e menor ou igual a 70, o programa vai informar que o voto dele é obrigatório. Então veja que tem um operador lógico aqui, né? E esse maior ou igual, esse ou não seria lógico, seria relacional, né? Seria aquele maior ou igual, aquele símbolozinho. Caso contrário, ou seja, else, a gente já vê um else aqui, né? Se, já vê um if aqui também. Se a idade for maior ou igual a 16, uma expressão booleana, né? Ou um operador lógico aqui, né? Maior que 70 anos, então o programa informará que o voto dele é facultativo. Então, pessoas maior ou igual a 16 ou maior que 70 anos, idosos, o voto é facultativo. Caso contrário, se a idade for menor que 16, então o programa informará que o voto dele é proibido. Caso contrário, ou seja, um else aqui, né? Se a idade for menor que 16, então o programa informará que o voto dele é proibido. Se não for as duas primeiras condições, logo é a última. Então a última eu já consigo enxergar aqui na minha mente, no meu compilador mental, né? Já consigo enxergar um else solitário lá no finalzinho. E o segundo seria um else if. O primeiro, apenas um if. Seriam 3 possíveis saídas: voto obrigatório, voto facultativo e voto proibido. Eu já consigo ver aí, enxergar 3 estruturas condicionais: if, else if e else. Ou um else if no final também, mas seria facultativo, né?
Vamos lá para a prática. Então vou criar aqui uma nova classe, exemplo 03. Mandar ele criar o método main, marcando a opçãozinha aqui. Então vou precisar de uma variável que armazena a idade do usuário e o ano de nascimento e o ano atual. Então o sistema ele pede, já vou preparar aqui a variável scanner, né? Vou chamar diferente, vou chamar de in aqui. Melhor, vou chamar de entrada. New. Só para que vocês vejam que esse nome não precisa ser o mesmo toda vez. Pode ser qualquer nome, porque aqui é o nome de uma variável qualquer. Vou passar o parâmetro aqui para a classe system, dizendo para ela ó, que eu estou preparando esse objeto para ser um objeto de leitura de entrada do teclado. Vou importar aqui Java útil, importar aqui a classe scanner para informar para o compilador que essa classe scanner está no pacote java.util. Vou criar aqui já a pergunta, né, tirando o ln para ele não pular a linha. Vou informar o seguinte, digite o ano atual. E aqui vou usar a variável ano atual, que recebe entrada.nestInt, né? Porque agora a variável é do tipo inteiro. Não faz sentido eu colocar decimal aqui em ano e ano de nascimento. Se você fizer, pessoal, dá certo, mas eu vou considerar como errado, tá? Não faz sentido fazer dessa forma. Vamos poupar memória aí, né? Vou copiar isso aqui e vou colar para dizer digite o seu ano de nascimento. E aqui eu vou jogar na variável ano nascimento. Ok, as entradas estão prontas. Agora eu vou calcular a idade. Com base nisso, vou calcular a idade, que será primeiro o maior, né, que seria o ano atual, para que não dê uma idade negativa, não faz sentido. E vou subtrair do ano de nascimento. Pronto. Obtida a idade, agora eu posso verificar já, porque são três possíveis saídas, né? Uma é seu voto é obrigatório, a outra possível entrada é seu voto é facultativo e a outra possível entrada é seu voto é proibido, né? Vou colocar uma exclamação aqui para ficar mais bonitinho. Como já falei anteriormente para vocês, eu não posso deixar essas três saídas soltas. Por quê? Porque apenas uma delas tem que ser um resultado. Então tenho que amarrar em estruturas condicionais essas três possíveis saídas. Então vou preparar aqui a estrutura do primeiro if. E aí qual seria a primeira condição? Vamos ver aqui. A primeira condição seria, a primeira expressão booleana, né, seria maior ou igual a 18 e menor ou igual a 70. Então maior, idade, né? É ela que nós estamos querendo comparar. Idade maior ou igual a 18 e aí a gente prefere usar os dois is, né? Porque se a primeira der falsa, ele já não verifica as outras expressões. E aí reduz o esforço da máquina, né? Melhora o desempenho. Mas é possível fazer apenas com um ou com dois. A segunda expressão é menor ou igual a 70. Então, idade, aí repete idade, né? Que é esse valor que eu estou comparando. É uma nova expressão, por isso eu tenho que repetir menor que 70. Menor ou igual a 70, né? Então veja, se eu quiser isolar aqui, eu posso isolar essa primeira expressão e isolar essa segunda expressão, através dos parênteses, mas é opcional. E aí, mais uma vez, né? Esse if só vai entrar se isso aqui for verdade e isso aqui for verdade, porque o i exige que os dois sejam verdades, as duas expressões sejam verdade, para que o resultado seja verdadeiro. E aí o resultado disso tudo aqui, de toda essa expressão, se for verdadeira, o if vai ser executado. O que está dentro dele vai ser executado. Então vamos lá, se isso for verdade, se toda essa expressão for verdadeira, o voto vai ser obrigatório. Então vou tirar daqui de cima e colar aqui. Então a primeira expressão está correta. Vamos fazer a segunda expressão. Eu vou fazer sem else, para que a gente tenha uma visão melhor, né, das estruturas. E aí depois a gente melhora ele para o else. O segundo if. E até se você tem dificuldade com as expressões, eu até recomendo você fazer dessa forma aqui, separado, e depois você junta tudo. A segunda expressão é, se a idade for maior ou igual a 18, ou maior que 70, facultativo, né? Ou maior ou igual a 16, melhor dizendo. Então, se a idade for maior ou igual a 16, ou, né? É um ou? É, ou idade maior que 70, é só maior, né? É, não tem o igual não. É só maior. Se a idade for maior que 70, então o voto é facultativo. Então, aquele candidato, né, que for a partir de 16 anos, ou que seja
maior que 70, o voto dele é facultativo. A outra condição e última condição, né, é se a idade for, vamos lá ver, menor que 16 apenas. Se a idade for menor que 16, então o voto é proibido. Não pode menor de 16 anos votar. Só apagar aqui. Pronto, essas três seriam as três amarrações, ou as três condições. E vamos ver o que é que acontece aqui. Vamos simular as situações. Só reforçando aqui, o ou significa que se pelo menos uma dessas aqui for verdade, essa ou essa aqui, né? Eu tô ruim aqui com esse lapisinho. Né? Se uma delas der verdade, por exemplo, se der assim, então todo o resultado é verdadeiro para o if. Mas se as duas derem falsa, então o resultado disso tudo é falso. E o if não vai entrar, esse if não entraria. Só revisando aí a aula passada, né? Então vamos lá, vamos testar, né? Digita o ano atual, 2021. Digita o ano de nascimento, vou colocar aqui 1987. E vamos ver o que é que acontece aqui. Olha só, isso aqui eu já esperava. Duas saídas? Não, né? Por exemplo, essa aqui é a minha data de nascimento. Eu tenho 33 anos, eu simulei a minha data. Não tô nem tão velho, nem tão novo, né? Ele diz aqui, ó, seu voto é obrigatório. Beleza. Eu sou obrigado a votar, realmente. Tenho 33 anos. Agora, seu voto é facultativo? Não, né? Ó, o que é que a gente vê agora com isso? Que o else, ele não é somente para melhorar o código. Veja que nesse caso, ele serve também para evitar esse tipo de situação. Porque, ó, se eu tivesse um else aqui, ó, veja que eu apenas subi aqui, né? Se eu tivesse um else aqui, isso não aconteceria. Vamos ver? Digito o ano atual, 2021. Digito o ano de nascimento, 1987. Agora, ó, ele só exibiu o seu voto é obrigatório. Por que aconteceu isso agora com o else e não aconteceu antes? Porque, veja, ó, dessa vez ele verifica. A idade é maior ou igual a 18 e menor ou igual a 70, no meu caso 33 anos, verdade, né? As duas condições são verdades. Eu sou menor que 70 e sou maior que 18. Então ele entrou e executou obrigatório. Se não, veja, ele só partiria para esse se o primeiro não fosse. E o primeiro foi. Então ele não partiu para esse, ele não verificou. Por isso deu certo. E aí quando chegou aqui, 33 anos não é menor que 16 e ele não executou. Então veja que o else ele vai mais além do que simplesmente uma melhoria do código. Em algumas lógicas, como essa no caso, ele satisfez o sucesso da lógica. Naquele caso lá do cara ou coroa, né, na primeira questão e na segunda, tanto fez fazer com else ou não, mas nesse caso, veja que já mudou o negócio, né? Sim, só revisando, né? Por que ele caiu aqui também no facultativo? Veja só, isso aqui é verdade? 35 anos, dá verdade nisso aqui? Dá. Então, obrigatório. Aí ele foi para esse aqui de novo, ele verificou. 33 é maior ou igual a 16? É. Ou é maior que 70? Falso. Só que uma deu verdadeira. Então, como isso aqui é ou, aí ele acabou entrando. Aí 33 anos acabou entrando nos dois ifs e não nesse aqui, tá certo? Então, por isso que deu com os dois ifs, ele imprimiu as duas mensagens. Então, pessoal, é isso. Depende muito da lógica. Por exemplo, eu poderia começar verificando se é facultativo. Com essa expressão, poderia começar aqui também. Depende muito de como você faz seu algoritmo. Por isso que eu digo a vocês, o algoritmo de cada um vai ser diferente um do outro. É muito difícil bater igualzinho, certinho. Por isso que eu sei, quando vocês me entregam as atividades, eu já bato o olho e já sei que copiou do outro. Eu já sei disso. Então tome muito cuidado com isso. Pergunte ao seu colega como foi que ele fez, mas prefira não pegar o código completo dele para não influenciar você. Pergunte a mim, pergunte a um colega se você está seguindo o caminho correto e aonde você está falhando, mas não peça o código dele completo. Apenas no momento de desespero, aí sim, né? É o jeito você até pegar o código completo, mas antes de fazer isso, antes de entrar nesse desespero, antecipadamente ao prazo de entregar a atividade, venha até mim, me pergunte, me procure, diga que não entendeu a questão, que aí eu vou explicar para você. É melhor eu entregando para você como é que faz do que o colega entregando para você como é que faz, porque eu vou explicar direitinho para você. E o seu colega, na maioria dos casos, ele não vai ter a didática para explicar tudo certinho para você, tá certo? Mas eu sou daqueles que eu acho interessante quando um aluno ensina o outro. Então pergunte ao seu colega, mas no desespero que você não entendeu ele, me pergunte também. Pergunte aos dois, tá certo? Então, a forma que o colega ensina, a forma que o professor ele explica,
tudo isso vai somando para que você consiga entender no final das contas. Então eu vou deixar aqui da melhor forma, né, que é utilizando o else if, e aí vem essa terceira condição aqui, seu voto é proibido. Mais uma vez, a gente poderia usar o else também para poupar esforço, né? Porque, por exemplo, se for, nesse meu caso, a primeira foi verdade, 33 anos, foi verdade. E aí o compilador ele nem olha para o restante. Você já poupou aí 2 trabalhos para ele, né? Então vamos forçar aqui um seu voto é proibido. Vamos forçar aqui que o ano é 2021 e a pessoa nasceu em 2020. Tem um ano de idade. Seu voto é proibido, tá vendo? Agora vamos forçar que o ano é facultativo. O voto é facultativo. O ano atual, 2021. Digita o ano de nascimento. Vamos simular aqui, por exemplo, 2005. Seu voto é facultativo. Faltou imprimir a idade aqui também, né? Mas tudo bem. Vou deixar assim mesmo para não gastar muito tempo. E aí, como a gente poderia fazer outra melhoria aqui, ó. Não precisa colocar o if aqui, é facultativo, é opcional. Poderia, como uma das 3 vai ser executada, ou uma outra ou a outra, então, se não foi as 2 primeiras, logo só me resta a última. É lógico que vai ser a última. A não ser que a última também precise ser condicionada. Ou seja, a não ser que exista a hipótese de não exibir nenhum dos resultados. Aí sim, esse último else não pode ficar solto. Se existir a hipótese de nenhuma condição ser o resultado de saída, o último else não pode ficar solto. Tá certo, pessoal? Então, a aula de hoje foi só isso sobre if e else. Não tem muita coisa a mais para explorar aqui. Na minha visão, eu já explorei tudo sobre if e else. E aí, na próxima aula, a gente vai estar aprendendo sobre estruturas de repetição, for e while ou do while. Então, te vejo na próxima aula.